Fala rapaziada do canal, aqui quem fala é Ângelo Andrade. Vim aqui agora trazer os vídeos do dia 11 de fevereiro. Ontem tivemos um dia bom, mas poderia ser melhor se não tivesse zebras, principalmente do Besiktas, e aquele gol no finalzinho no jogo do Al-Sher e o do Eindhoven que perdeu em casa. Lamentável, né? Não tem nem o que falar. Mas é isso, bola pra frente e agora vamos trazer os palpites do dia. Valeu? Tamo junto, é nóis. Solta a vinheta, papá. Vamos lá, rapaziada. Fizemos duas análises principais. Vou dar um primeiro recado que é: sempre procuramos as melhores odds. Procuramos vacilos da casa e pegamos sempre odds altas. Porque eu poderia muito bem pegar aqui Barcelona e Real Madrid e acabou. Não. Eu procuro as melhores. Tem jogo na segunda divisão da Inglaterra pagando menos, mas ainda assim eu não coloquei porque eu sempre quero trazer as odds mais altas com jogos mais prováveis, o que nos ajuda sempre, né, claro. Então é isso, vamos lá. Primeiro jogo analisando foi Leeds e Cardiff. O jogo da segunda divisão da Inglaterra, Championship. Leeds é um time tradicionalíssimo, já em casa é muito forte, venceu em casa as últimas 6 partidas. E as 3 partidas contra o Cardiff. No histórico geral, em casa, ganhou as últimas 3 partidas. O Leeds não sofreu gol em casa nos últimos 6 jogos. Além disso, o Cardiff é um time que faz muitos gols, o que já ajuda ainda mais e reforça a nossa dica. O Cardiff só venceu um gol dos últimos 7 fora de casa e tem 3 derrotas nos últimos 4 jogos em todas as competições. Wood, que é o atacante principal do Leeds, ele vive grande fase. Ele já marcou 18 gols, 6 deles nos últimos 7 jogos. Então, o Leeds é muito provável que vença esse jogo. Então, o palpite desse jogo é Leeds seco, casa seco, tá bom? Pode meter que é sucesso. Um outro jogo que vamos trazer agora, também pagando bem, também da segunda divisão da Inglaterra. Vamos aproveitar que eu estou tendo um ótimo aproveitamento nessa competição. Acertamos Sheffield de 3-0, tranquilo, pagando alto, 1,90 quase, ou 2, por aí. Então, vamos lá. O derby foi para a prorrogação com o Leicester da primeira divisão na última semana, no meio de semana, o que é muito bom. O Leicester é atual campeão inglês, mesmo numa situação difícil, mas ainda assim é um time que tem que ser respeitado. O Bristol perdeu os últimos 6 jogos fora de casa, o que ajuda ainda mais o prognóstico. O Derby venceu 6 dos últimos 7 jogos em casa e não perde em casa há 8 jogos, tá? O Bristol perdeu por 1 gol de diferença nos últimos 6 jogos fora de casa. E o Derby tomou apenas 0,50 gols por jogo. Ou seja, é menos de 1, é metade de 1 gol. Então, o que ajuda bastante. É uma defesa muito sólida jogando em casa. E o Bristol é o segundo pior visitante no campeonato. Perdeu 71% dos jogos e a média de pontos é de apenas 0,57. Até o empate é bem improvável nesse jogo e em relação a tudo. Então, para esse jogo é derby seco. Tá pagando mais ou menos 1,9. O Leeds também tá pagando esse valor. Então, 1,9 nos 2 jogos da segunda divisão da Inglaterra. Valeu? Tamo junto, pode meter que é sucesso. Vamos lá, rapaziada. Agora vamos fazer os extras. Sempre, a maioria dos jogos com um comentário relacionado a porquê dessa aposta. Porque sábado tem muito jogo, então queremos abranger tudo, trazer o melhor para vocês. Tá? Primeira divisão da Espanha, Osasuna e Real Madrid seco. Muita gente com medo da Champions League, mas tudo indica, eu não sou Zidane, mas tudo indica que vai com o time titular, até pela rivalidade, por brigar pelo título. Modric parece que volta e Carvajal também é um time titular, estavam machucados. Atlético Bilbao e La Coruña, Atlético Bilbao seco. Bilbao está invicto dos últimos 10 jogos em casa, então é bem provável que vença o La Coruña, que não vem bem das pernas. Na Bundesliga, lá na primeira divisão da Alemanha, Lesp Hamburgo, Lesp seco. Werner e mais 2 titulares voltam ao time após lesões. Então é bem provável que o Lesp, além de jogar muito bem em casa, deve vencer o fraco Hamburgo. Dartmouth e Dortmund. Dortmund seco, ele na verdade decepcionou no último jogo. Vamos dar mais uma chance, porque o Dartmouth é muito ruim. O Dartmouth não venceu nos últimos 10 jogos. Nos últimos 11 jogos não venceu 10 deles. Então é um número bem que chama bastante atenção. E o outro jogo é Schalke e Hertha Berlin. Schalke seco, tá? É o palpite para esse jogo. O Hertha Berlin tomou pelo menos 2 gols nos últimos 4 jogos fora de casa pela Bundesliga.
E o Schalke, jogando em casa, ganhou os últimos 8 jogos do Hertha Berlim em todas as competições do histórico recente, tá? Então, Schalke seco. Werder Bremen e Mönchengladbach, mais 2,5. Um jogo que deve ser muito movimentado das equipes ofensivas e deve ser um jogo bem aberto. Pela Ligue 1, Ligue 1, né, conhecida na França, Mônaco e Metz, não precisa nem falar o porquê, o Mônaco absoluto em casa, Mônaco seco, Lille contra o Rangers, menos 2,5, tá bom? Na Premier League, na Inglaterra, Arsenal contra o Hull, o Arsenal venceu os últimos 20... O Arsenal venceu 30 dos últimos 26... Arsenal e Hull, na Premier League da Inglaterra, o Arsenal venceu 26 dos últimos 30 jogos em casa, pela Premier League. O United, Manchester United contra o Watford, United seco. O United está invicto a 18 jogos em casa. 18 jogos, não sabe o que é perder. Middlesbrough contra o Everton, Everton com empate. Seco seria uma opção, mas por segurança vamos voltar com empate. O Everton está invicto a 7 jogos, vem jogando bem. Era uma fé no último final de semana, né? E ganhamos até, tá? Liverpool e Tottenham com empate. Tottenham vem muito bem, não perde, acho que há 13 jogos invicto. E o Liverpool alterna demais, principalmente em casa. Ele vem ter dificuldade até no Anfield, o estádio dos Reds. Então, Tottenham com empate. Stoke, Crystal Palace, Stoke City seco. Pode meter, o time, o Stoke é bom em casa, lá no Military Stadium, né? É um estádio que venta bastante, eles sempre usam isso a favor, inclusive, principalmente nas bolas paradas. E o Crystal Palace perdeu em casa, vem muito mal, perdeu para o último colocado, o Sunderland, no último jogo, lá no estádio do Crystal Palace. Championship na Inglaterra, Aston Villa e Ipswich, Aston Villa seco. O Aston Villa está invicto a 14 jogos em casa, então é bem provável que vença. Fulham e Wigan, Fulham seco. Brighton e Burton, Brighton seco. Esse aí deve ganhar e bem. Norwich contra o Nottingham Forest. Norwich em casa, estádio dos Pássaros Amarelos, mais 2,5, deve ser um jogo de gols. Wolverhampton e Newcastle com empate, lutando pela liderança. Vem numa sequência boa dos últimos 10 jogos, então deve vencer. Newcastle com empate, né, por segurança, que está pagando alto. Para fechar, brasileiro, Campeonato Baiano, Galícia, Vitória da Conquista seco. Quase ganhando o Curitiba e se classifica na Copa do Brasil no meio de semana, mas não deu. Vai jogar no Pituaçu, aqui em Salvador, contra o Galícia, que é um time bem fraco, principalmente nos últimos tempos. É um time tradicional, mas que não consegue vingar. Copa do Nordeste, Vitória América Mineiro, Vitória seco, Sport River, Sport seco. Para fechar, Campeonato Paulista, Corinthians e Santo André, Corinthians seco, tá? Esses foram os palpites de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, curte, compartilha entre os amigos. Uma super análise, eu tô falando rápido para os vídeos não ficar longo e vocês não quererem ver. Vale lembrar que eu não ganho nada com isso do YouTube, não ganho nada de ninguém. As pessoas que ganham nunca me deram nada, então eu tô aqui por gostar de ajudar os outros e por gostar de expor o que eu sei, do que eu entendo, e é isso que vale, tá? Sempre ajudar um aos outros. Valeu, muito obrigado, tamo junto, é nóis!